Não está gravando. Agora sim. Apareceu aí na tela de vocês? Gravação? Sim. Sim, né? Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, primeiramente, boa noite. Eu sou o professor Felipe Moraes. Eu sou professor de Biologia, sou formado em Biologia pelo Instituto Federal do Pará, IFPA. Já atuo nessa área desde 2012. Eu tenho pós-graduação também em Educação Ambiental. Estou terminando uma outra pós-graduação em Ciências Biológicas. Sou professor de Física também pela Universidade do Estado do Pará. Atuo também nessa área, mas com educação básica. Sou professor de ensino fundamental, ensino médio, e também ministro aulas em alguns cursos técnicos aqui da cidade de Abaetetuba. Então, essa é a minha apresentação. Também eu sou professor concursado do município de Pixuna do Pará e o município de São Miguel do Guamá. Tá? Só queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, né? Se já atuam na área. Ou a gente vai se conhecendo no decorrer do tempo, né? Tá? Vocês estão meio tímidos. Sou Evana. Sim, Sou Evana. Trabalho Evana. na área de técnica de enfermagem. E sou técnica de segurança no trabalho também. Atualmente, você já está atuando na área, né? Já. Tá bem. Prazer, Evana. Prazer. Próximo. Olha, alguém já saiu aí. Monique. Monique, você já atua na área? Não. Não? Não. Está estudando por enquanto, fazendo uma coisa de cada vez, né? Eu só tenho alguns cursos relacionados à saúde. Tá bem. Eu não sei quem é MB aí. MB. Sou eu, Marcos Pinheiro. Sou eu quem? Marcos Pinheiro, Bahia. Tá ok. Marcos, você já atua na área também? Não, ainda não. Não, né? Tá bem. Então, a gente vai iniciar nossa aula, onde a gente vai estar abordando a temática. Só avançar aqui o slide. Onde a gente vai estar falando de gametogênese humana. Então, gente, a gametogênese, ela é uma parte da ciência, da biologia, que ela se preocupa em estudar, principalmente, a origem da formação de um ser vivo. Tudo deriva, nós, seres humanos, principalmente nós, seres humanos, derivamos da união de duas células. Existem outros seres vivos que não precisam disso, né, da união de duas células para poder dar origem a um ser vivo. Isso já é outro caso, mas nós precisamos. Então, para que nós viéssemos e estamos aqui, né, nessa aula, eu e vocês, nós tivemos que passar por esse processo de gametogênese, que nada mais é do que a formação de um ser vivo a partir da junção de duas células. Uma célula masculina e uma célula feminina. A gente conhece essas células como gametas. Então, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino, qual é o nome? Óvulos. Tá? Então, a junção dos óvulos e dos espermatozoides vão dar origem, aí, portanto, ao zigoto. E esse zigoto, gente, eles vão passar, na verdade, nós já passamos por essa fase, vão dar origem a... Acho que eu inverti a ordem dos slides. Tá aqui, gente. É esse.
Então, vai dar origem a um óvulo fertilizado, né? E com o passar do tempo, esse óvulo que foi fertilizado vai produzir várias células, ou seja, várias divisões celulares a partir de mitoses. E a partir dessas mitoses, esse aglomerado de células vai dar origem, aí, portanto, a um feto. E esse feto vai crescer e vai crescer no interior da barriga da mãe, né? E passado 9 meses, esse bebê nasce, né? É importante a gente frisar, antes da gente avançar a nossa aula, que no momento que acontece a junção dessas duas células aqui, do óvulo e do espermatozoide, desde esse momento já há a determinação do sexo biológico. Então, quando eu falo sexo biológico, não tem a ver com opção sexual, que é uma coisa totalmente diferente. Quando eu falo em sexo biológico, eu falo de cromossomo XX, XY. Então, quer dizer o quê? Cromossomo XX é masculino ou feminino? O que vocês acham? E XY é o quê? XY. É o quê? Bem, gente... XX feminino, XY masculino, eu acho. É isso mesmo. XX é o feminino e XY é o masculino. Isso. Gente, a gente pode ver isso com um cariótipo. O que é o cariótipo? Cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos pertencente a um ser vivo. Nós, seres humanos, Homo sapiens, nós temos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, eles são divididos em pares, ou seja, nós temos 23 cromátides, cada uma tem um par. Se tem um par cada uma, nós temos no total quantos cromossomos? Nós temos 46. Então, por isso que a gente vai ver aqui os cromossomos aos pares. Sempre esses cromossomos vai ser aos pares. Esses cromossomos, eles são divididos, eles têm uma classificação, né? Existem aqueles cromossomos que vão dar as características comuns, tanto para homens quanto para as mulheres, que são os cromossomos que vocês podem ver aí na imagem, que vai de 1 até o 22, par, né? O par 1 até o par 22. O par 23, gente, ele vai caracterizar aí, portanto, o sexo masculino e sexo feminino. Repito, sexo biológico, que é diferente de opção sexual, que não tem nada a ver, tá? Entenderam o que é cariótipo e a diferença do masculino e feminino? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Vocês podem perceber aí na imagem que a mulher tem XX e o homem XY. Então, portanto, todos nós, homens, temos um pouquinho de mulher. Olha que legal aí. Então, não tem como questionar. Por quê? Olha para o cromossomo masculino. A gente tem um X, né? Então, não, licença. É inegável. Diga. É porque antes de formar o XY, é o XX mesmo que seja masculino, né? Primeiro fica XX e depois é que evolui para o XY. Aí, né? Assim. Não. O que acontece? Acontece que no momento lá da meiose, eu vou até falar isso mais à frente. Deixa eu avançar esse slide, que eu já utilizo a imagem para mostrar isso. Até ia comentar isso com vocês, já que surgiu o momento.
Tem que estar travando aqui. Tá aqui, ó. Vocês estudaram com a professora Jéssica meiose e mitose, não foi? Sim. Sim, né? Vocês viram que a mitose é uma divisão celular que acontece justamente para restaurar um tecido, ou quando o tecido é lesionado, ou também serve para crescimento. Então, quais são as células que fazem isso? Aquelas que fazem mitose. Se você se corta, se você se fere, vai se regenerar aquele ferimento, são células que vão estar realizando mitose. Quando as células fazem mitose, elas vão ser células idênticas entre si. Então, eu tenho uma célula-mãe, como você pode ver aí. Essa célula vai passar por um processo de mitose, né, que começa pela intérfase, depois passa pela prófase, metáfase, anáfase e telófase, dando origem a duas novas células iguais entre si e iguais à célula que deu origem a ela. Já na meiose é um pouquinho diferente. Na meiose, nós temos uma célula que é diploide. Esse conceito de diploide, eu acredito que ela falou para vocês também. Então, células diploides são aquelas que possuem 46 cromossomos, né? Células haploides possuem metade do número de cromossomos, apenas 23. Então, na meiose, a gente inicia com uma célula diploide e vai passar por esse processo de meiose. Às vezes, passa apenas uma fase, depois mais uma outra fase, resultando aí na metade do número de cromossomos em cada uma dessas células finais. Então, essas células finais aqui podem ser os gametas, gameta masculino ou gameta feminino. Então, quando eu falo em meiose, logo vocês têm que ligar meiose à reprodução. Então, meiose está ligado a células gaméticas. No caso das mulheres, a formação de óvulos, né? E no caso dos homens, a formação de espermatozoide. Deu para entender a diferença de meiose e mitose com esses exemplos? Mitose, crescimento e reparo. Meiose, reprodução. Tá ok? Tudo certo até aí, gente? Ok. Ok, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Slide. Bem, já falamos sobre isso. Olha, depois a criança nasce, né? O bebê nasce, ele cresce mais um pouquinho. Chegamos à fase de adolescência, ou aborrecência, adulta, né? Seguimos aí na fase adulta, depois chega a velhice, tá? Então, esse é o nosso ciclo vital. E depois a morte, mas a morte pode seguir em qualquer fase desse processo, tá? Então, a gametogênese, ela não vai se restringir somente lá no período embrionário, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela vai perpassar por todo esse ciclo, tá? No caso da mulher e do homem, do menino e da menina, as células gaméticas vão ser produzidas ainda na barriga da mãe. Só futuramente, no caso do menino, lá por volta da puberdade, é que essas células vão ser excitadas, aí sim vai produzir os espermatozoides. Já nas meninas, essas células são produzidas ainda na barriga da mãe. Quando chega lá na puberdade, na adolescência, a meiose, ela vai parar até certo ponto. Quando chega na puberdade, ela retorna novamente, e o processo só vai ser concluído quando houver a fecundação, que é aquilo que eu falei no início da aula, né? Quando houver o encontro do espermatozoide e do óvulo.
Então, tanto o homem quanto a mulher passarão por esse processo de gametogênese. Bem, eu coloquei essa imagem de uma garota que ela tem uma síndrome. Vocês sabem me dizer qual é o nome dessa síndrome? Síndrome de Down. Síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é caracterizada principalmente por uma alteração no número de cromossomos. A síndrome do cromossomo 23. Não. É menos. 21. Tá? Como eu posso mostrar aqui para vocês no cariótipo. Tá? Por que não é o 23? Falei ainda há pouco que o cromossomo 23 é o cromossomo sexual, não é? Então, a síndrome de Down, ela não é uma alteração cromossômica que atinge os cromossomos sexuais. Até porque pessoas com síndrome de Down podem ter filhos, tá? São férteis. Uma síndrome que atinge, por exemplo, o cromossomo sexual é a síndrome de Turner e o síndrome de Klinefelter. A síndrome de Turner afeta as mulheres e síndrome de Klinefelter afeta os homens. Na síndrome de Turner, a mulher, ao invés de ela ter 2X, ela vai ter apenas 1. E no caso do homem, ao invés dele ter um X e um Y, ele vai ter 2X e 1Y. Mas isso a gente vai falar mais à frente, quando a gente for falar de aberrações cromossômicas. Mas eu trouxe esse exemplo aqui da síndrome de Down justamente para você perceber que nesse processo de gametogênese pode haver alguns erros. E esses erros podem acontecer antes da fecundação. Ou seja, uma pessoa, antes de fazer a cópula, que a gente fala, né? Ou seja, antes de fazer a fecundação, pode ter tido alguma alteração tanto no óvulo, no caso da mulher, quanto no espermatozoide, ou seja, alteração genética. E essa alteração genética, ao sofrer a fecundação, pode dar origem a uma aberração cromossômica, tá bom? Que nesse caso aí a trissomia do par 21, tem um cromossomo a mais, conhecida como síndrome de Down. Tá bom? Deu para entender até aí, gente? Sim. Beleza. Então, gente, tem uma lista bem aqui no meu computador que não dá para mim ver muito bem o que está escrito. Peraí. Tá, 4ª semana de gestação, surgimento das células germinativas. Então, gente, chamamos de embriologia, só para a gente conceituar, né, a ciência que é responsável pelo estudo da origem e do desenvolvimento do ser humano. Então, o início desse processo, ele ocorre quando o ovócito, né, ou seja, o óvulo, ele é fertilizado, como eu falei inicialmente, por um espermatozoide gerando um zigoto. Então, à medida que o zigoto vai se desenvolvendo, vai formar um embrião. E, posteriormente, um feto, como a gente viu naquela imagem anterior. Então, nós podemos chamar esse período embrionário, que é o período que vai da fertilização, quando há o encontro do espermatozoide e do óvulo, até a 8ª semana da gestação, né? Esse período é o período embrionário. A partir do momento em que nós temos um avanço na gestação, a partir aí, portanto, da 9ª semana, tá? A gente já vai ter um outro período. A gente chama de período fetal, tá? Então, a gente tem aqui, nessa 4ª semana de gestação, o surgimento das primeiras células germinativas. Então, nesse período em que há as duas distinções dentro da gestação de período, né? O período de
embrionário e o período fetal, vai haver aí o surgimento das células germinativas ainda no primeiro momento. E lá por volta da 6ª semana de gestação, vai haver a migração das células para a região de desenvolvimento das gônadas. Então, percebam, ainda dentro da barriga da mãe, nós, tanto menino quanto menina, nós produzimos as células germinativas que vão dar origem futuramente lá ao espermatozoide e aos óvulos. E lá pela 6ª semana da gestação, essas células germinativas, elas vão se desenvolver lá nos órgãos onde elas são de origem. No caso dos meninos, os testículos, e no caso das meninas, nos ovários. Tá bom? Deu para entender até aí? Sim. Sim. Mas olha que interessante, gente. Eu falei testículos e ovários. Beleza. Mas só que até nesse momento não tem diferenciação de testículos e ovários. E aí? Como é que acontece? Já que não tem diferenciação de testículos e ovários. Por que eu falo isso? Gente, se você for no médico, no início da gravidez, e você faz uma ultrassom, dá para identificar o sexo do bebê logo nos primeiros meses, no 4º mês, por aí? O que vocês acham, sim ou não? Não. É bem difícil, né? É complicado, não dá para ver. Às vezes a pessoa tenta lá pelo 5º, pelo 6º já consegue, né? Mas ainda tem dúvida. Pelo 8º, ainda lá próximo do 9º ainda se tem dúvida, e às vezes alguns médicos ainda acabam errando, né? Errando feio, enfim. Mas por que isso acontece, gente? É porque, tanto nos homens quanto nas mulheres, a origem dos ovários e dos testículos são a mesma. Então, os ovários das mulheres ficam nessa região aqui abdominal, tá? Nessa região próximo na direção do umbigo, só que nas laterais, né? Ficam os ovários. E, gente, os testículos de nós, homens, também ficam nessa região. A questão é que no decorrer do desenvolvimento da gestação, nos homens vai descer essa região que vai dar origem aos testículos, vai descer pelo abdômen, pelas vísceras, e chegar até a região mais abaixo, lá no escroto, né? Então, nós temos a descida dos testículos dos meninos. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar justamente isso. Só avançar aqui. Gente, as imagens não estão na ordem. Mas, enfim, já que a gente está falando disso, não se preocupe com esse tempo que eu estou levando para passar de um slide para o outro, justamente porque esse vídeo vai ser editado, tá? Eu vou editar e esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Então, gente, aí nessa imagem, vocês podem verificar a posição dos testículos, né? E com o passar do desenvolvimento da gestação, esses testículos eles vão descer e chegar no local onde eles têm de ficar, que é lá na bolsa escrotal. Ao chegar na bolsa escrotal, tudo bem, ó, aconteceu a descida correta, e é aí que tem que ficar. Mas há casos em que os testículos não chegam aonde tem que chegar, e aí leva a um problema para nós meninos, né? Então pode fazer nesse caso aí uma cirurgia para fazer com que esse testículo desça até a bolsa escrotal. Caso contrário, o que é que pode acontecer?
pode acontecer um problema, né? A infertilidade deste homem. Então, esse é o risco que pode acontecer caso esses testículos não desçam. Ah, professor, mas por que pode acontecer a infertilidade desse homem? Gente, os testículos, eles não ficam próximos do corpo justamente porque o espermatozoide precisa de uma temperatura menor do que a temperatura do corpo. A temperatura do nosso corpo é em torno de 36,5, 37 graus, fica mais ou menos assim. Os espermatozoides necessitam de uma temperatura menor que isso, em volta de 35 graus Celsius, né? Ou até menos isso. E por isso que os testículos não podem ficar nesta posição, tá? Caso não seja feito a cirurgia, com certeza essa pessoa vai ficar estéril quando atingir aí, portanto, a puberdade, ou seja, quando começar a produzir espermatozoide. É entendido, gente? Sim. Gente, tem um nome. Caso vocês queiram pesquisar depois algo relacionado a isso, é um nome complicado, eu vou falar bem calmamente para mim não errar, tá? O nome é criptorquidismo. Criptorquidismo. Deu para entender? Criptorquidismo. Ou seja, é a situação em que os testículos não conseguem migrar de forma correta para a bolsa escrotal. Tá ok? Ah, nesse caso aí, gente, mesmo descendo normalmente, nós homens temos que nos cuidar. Porque não é aconselhável utilizar cuecas muito apertadas, tá? Justamente para evitar com que haja perca do número de espermatozoide. Isso é importantíssimo. Então, gente, essa imagem aqui é só para mostrar aquele processo que eu falei para vocês inicialmente, né? Nós temos a célula o zigoto, né? Que vai dar origem à fase fetal e depois a fase embrionária e depois a fase fetal e a formação do bebê. Só avançar aqui. Bem, gente, isso não surgiu por acaso. Essa disciplina que a gente está estudando agora não surgiu por acaso, né? Alguém estudou isso em algum tempo remoto atrás. Então, eu tirei essa parte aqui lá do livro de vocês que está disponível lá na plataforma, esse trecho, tá? Que fala sobre isso. Então, os primeiros estudos em embriologia datam aí, portanto, do século V antes de Cristo. E são atribuídos a Hipócrates, tá? Ainda lá na Grécia Antiga. Então, Hipócrates era um médico. E também, lá por volta do século XV, lá na Idade Média, Leonardo da Vinci, ele já fazia algumas menções em relação à embriologia, fazendo dissecações de úteros de mulheres grávidas, na verdade, úteros grávidos, né? E das membranas fetais. Então, a partir daí, desses estudos de Leonardo da Vinci, se conheceu muito da anatomia e das estruturas dos folhetos embrionários que compõem, portanto, um útero grávido. Então, se conheceu um pouco sobre o alantoide, né, a placenta, o cordão umbilical e muitas outras estruturas que até então não se conhecia. Tá? Então, a primeira observação de um espermatozoide teria sido feita em 1677, né,
por Leeuwenhoek e seu amigo Hahn. Leeuwenhoek é importante a gente frisar aí que na biologia ele é muito importante, justamente porque ele foi um dos inventores do microscópio, que depois foi readaptado por Galileu Galilei, né, e dando origem assim às lunetas que nós temos hoje, os telescópios e depois os microscópios. Então, Leeuwenhoek foi muito importante aí nessa formação desse novo mundo, a descoberta desse novo mundo microscópico. Então, a partir da invenção dele, foi possível observar essas células muito pequenas até então, né? Então, em 1775, Lázaro Spallanzani, esse cara também é muito importante para a biologia. Então, Lázaro Spallanzani, ele demonstrou tanto um óvulo quanto um espermatozoide. Então, ele conseguiu verificar um óvulo e espermatozoide e verificou por meio de um microscópio, ampliou essa imagem e demonstrou a partir de um artigo publicado. E muitas pessoas tiveram acesso a esse artigo dele e foi difundindo esse conhecimento para toda a comunidade acadêmica. Bem, o que é importante a gente frisar aí? Que essas técnicas, essas descobertas, elas foram importantíssimas para a contribuição do surgimento dessa disciplina, embriologia. E chegou até os dias de hoje. Então, hoje em dia, tudo que se sabe dentro de embriologia, anatomia, fisiologia e muitas outras áreas da ciência se deve a esse fato da experimentação, das descobertas, enfim, isso é ciência. Então, gente, chegamos ao objetivo da nossa aula, que é falar sobre a origem do óvulo e do espermatozoide. O primeiro que a gente vai falar é a ovogênese. Tá? Então, gente, até aqui tá dando para entender, gente? Sim ou não? Sim? Sim, professor, sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, a ovogênese, ela nada mais é do que um processo da formação de óvulos. Então, é o processo de ovogênese, ele diz respeito ao processamento de formação de gametas femininos no ovário, né? E ele começa, como eu falei para vocês anteriormente, ainda no período de desenvolvimento fetal. Então, nesse momento aí, as células germinativas, que são aquelas células primordiais, que ainda estão nesse período embrionário, elas vão se diferenciar. Elas vão se diferenciar em um tipo de células chamadas ovogônias, tá? Como vocês podem ver aí na imagem. As células germinativas primordiais vão dar origem às ovogônias. Essas ovogônias, a maioria dessas ovogônias, elas vão se degenerar, ainda mesmo antes da criança nascer. Nesse caso aí, a menina, né? A gente está falando de ovogênese. Quando eu falo de ovogênese, é produção de óvulos, logo acontece em mulheres. Então, antes dessa menina nascer, desse bebê do sexo feminino nascer, muitas dessas ovogônias, elas vão se degenerar, né? Então, ao nascer, cerca de 200 mil a 2 milhões de ovogônias e ovócitos primários vão estar disponíveis aí no decorrer do ciclo de vida dessa mulher. Mas no decorrer desse ciclo de vida, a partir da menstruação até chegar à menstruação, né, muitos também vai se perder com o tempo, por degeneração. E a partir do momento que acontece o processo de puberdade, vai acontecer perdas de muitas dessas células aí que eu acabei de mencionar, as ovogônias, e também os ovócitos primários, tá?
Por que vai se perder, professor? Porque vão se perder por meio da menstruação, que a gente já vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, e por meio da degeneração de muitas delas. Bem, a maioria das células vão se degenerar, como eu falei para vocês, antes mesmo do nascimento, mas aquelas que vão restar, elas vão se diferenciar. Então, vão se diferenciar em que tipo de célula? A ovogônia vai dar origem ao ovócito primário. Então, tanto as ovogônias quanto esses ovócitos primários, elas são células diploides que a gente pode ver bem aqui essa apresentação. Aqui. Tá bom? Então, eu acho que fica melhor eu estar falando e mostrando aqui no gráfico. Então, nós temos a ogônia, que seria a ogônia? Seria aqueles tipos de células que estão lá inicialmente, são células primordiais. Essas células primordiais aí, elas vão dar origem, portanto, às ovogônias e, por conseguinte, ao ovócito primário. Ainda dentro do embrião, na fase embrionária. A partir desse momento que a criança nasce, né, a gente vai ter lá no momento da puberdade a evolução desse período de meiose. Então, a meiose lá no ovócito primário vai parar numa fase da meiose 1. Meiose 1, mais especificamente na prófase 1. Então, como vocês já estudaram meiose, vocês viram que existe a meiose 1 e a meiose 2, não foi verdade? Então, a meiose 1 tem várias fases, né? E a meiose 2 tem outras fases também, muitas bem parecidas com a primeira fase, mas há algumas diferenças. Então, o que é que vai acontecer? Ao se transformar em ovócito primário, essas células elas vão paralisar o processo de meiose. Qual é a fase da meiose? Meiose 1. Mais necessariamente na prófase 1. E vão permanecer assim até chegar à puberdade. Quando chegar na puberdade, aí sim, esse processo vai reiniciar novamente. A partir daí, a meiose 1 vai seguir as suas fases, e quando chegar na puberdade, essas células elas vão paralisar novamente na meiose 2, mais especificamente na metáfase 2. Então, os ovócitos primários, eles entram em meiose 1 durante o desenvolvimento fetal, porém não vão concluir esse processo. E os ovócitos primários vão realizar apenas a prófase 1 e permanecer parados nesse estágio até a puberdade, como eu falei anteriormente. Então, graças à ação dos hormônios que vão ser secretados da adenohipófise, então vai haver o estímulo para que o ovócito primário termine a meiose 1 e gere 2 ovócitos secundários e de tamanhos diferentes. Então, ambos vão possuir 23 cromossomos. A partir desse momento, a gente vai ter células haploides. Então, a gente tem o ovócito primário, que é diploide. Depois ele vai passar por meiose e vai dar origem a 2 células. Só que essas 2 células agora vão ter metade do número de cromossomo anterior. Então, a gente vai ter o ovócito secundário. Lembrem, ovócito primário é uma célula diploide, tem 46 cromossomos. O ovócito secundário passou pela meiose reducional, então reduziu o número de cromossomos. Antes tinha 46, agora tem 23 cromossomos. Tá bom? Então, a célula com a menor quantidade, então vai dar origem a uma célula maior e uma célula menor. E a célula que apresenta menor quantidade de citoplasma, ela vai ter
um nome chamado de corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar, ele vai se degenerar com o tempo, tá? Então, sempre vai ser produzido uma célula que vai se degenerar e outro que vai dar origem futuramente a um óvulo. Um corpúsculo polar pode se dividir, dando origem a 2 novos corpúsculos polar, sem problema nenhum. Porém, eles vão ser inativos. Diferente do processo de formação de espermatozoide, que a gente vai ver mais à frente, de uma oogônia, de um ovócito primário, quantos óvulos vão ser produzidos? Vão ser produzidos apenas um óvulo, tá? Já no espermatozoide, a gente vai ver uma célula espermática vai ser produzidos 4 espermatozoides. Olha aí a diferença. Então, há uma diferença com relação a isso também, ao número de células produzidas ao final do processo. Tá ok? Então, o ovócito secundário vai entrar na meiose 2, como eu falei anteriormente para vocês, porém, mais uma vez, esse processo ele não vai ser completo, ele vai ser interrompido. E ele é interrompido na metáfase 2, na meiose 2. Então, o ovócito secundário parado aí nessa metáfase 2, ele é expelido do ovário durante a ovulação. Então, a primeira menstruação da mulher, ela vai acontecer justamente porque esse óvulo não foi fecundado. Então, o que é a menstruação? A menstruação acontece justamente porque a liberação do ovócito secundário pelo ovário. Esse ovócito ele vai ser capturado pelas tubas uterinas, pelas fíbrias que compõem a extremidade das tubas uterinas, vai entrar nas tubas uterinas, ele vai percorrer as tubas uterinas, vai chegar no colo do útero, né? Mas só que ao chegar no colo do útero, não houve fecundação em todo esse percurso. Se não houve fecundação, o que é que vai acontecer? Esse ovócito secundário, ele vai fazer o processo de nidação, que agora ele é chamado de óvulo. Ele vai fazer o processo de nidação, ou seja, ele vai se fixar na parede do útero, que é essa parede do útero a gente chama de endométrio. Pense como um endométrio que fosse um colchãozinho, uma caminha que todo o santo mês as mulheres têm que arrumar. Né? O organismo feminino tem que organizar essa caminha para a chegada do óvulo. Então, vai lá, arruma toda a caminha para a chegada desse óvulo, mas esse óvulo tem que estar fecundado para poder dar origem, aí, portanto, ao zigoto. Mas, quando essa caminha que eu falei para vocês, o endométrio, que é a parede do útero, chega lá o óvulo, sem estar fecundado, o que é que ele faz? Ele desfaz toda a cama. E ao desfazer essa cama, que é essa parede, o endométrio, ele vai rasgando todos os vasos sanguíneos que compõem o endométrio, que é a parede que está colada ao útero. E ao rasgar essa parede, vai haver sangramento. Por que vai haver sangramento? Porque nós temos vasos sanguíneos ali. E esse sangramento se caracteriza pelo processo de menstruação. Deu para entender, gente, o processo de menstruação? Sim. Sim? Sim. Beleza. O processo de menstruação quer dizer que não houve fecundação. Mas, de repente, houve a fecundação nesse processo. Se houve a fecundação, o que é que vai acontecer? Vai haver a formação. Deixa eu ver aqui, deixa eu avançar na imagem.
Tá aqui. Então, houve a fecundação. Se houve a fecundação, o que é que vai acontecer? O espermatozoide vai penetrar nesse ovócito secundário e a meiose 2, que estava parada até então, ela vai recomeçar. Então, o ovócito secundário termina, portanto, o seu desenvolvimento e novamente ocorre uma divisão, né, celular desigual do citoplasma. Então, a célula ela recebe, nesse caso, quase todo o citoplasma e é chamado, portanto, muda de nome de ovócito secundário para óvulo maduro. E, portanto, esse óvulo maduro, ele vai ser chamado de ovócito secundário fertilizado ou óvulo maduro, tá bom? Então, a partir do momento que há essa fecundação, a gente pode chamar de dois nomes: óvulo maduro, ou óvulo fecundado, ou ovócito fertilizado, tá bom? Então, a célula que recebeu pouco citoplasma, que a gente chamou lá de corpo polar, ele vai se desprender dessa célula, e vai se degenerar, tá? Então, sempre vai acontecer no momento da divisão celular, até nesse momento no ovócito primário e depois no ovócito secundário, a formação de corpúsculo. O primeiro corpúsculo ele vai se degenerar por si só. O segundo só vai se degenerar a partir do momento da fecundação, tá? A partir que ele se degenera, o próprio corpo da mulher absorve e vai ter aí, portanto, a formação do zigoto, que já é uma outra situação que a gente vai ver mais à frente. Deu para entender, gente? Até aí? Esse processo de ovogênese? Sim. 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 Bem, a gente chegou no momento da formação do óvulo, né? Então, esse óvulo ele pode ser chamado de ovócito secundário, né? E ele é constituído por algumas estruturas. Então, quando o ovócito secundário é liberado durante a ovulação, ele está envolto por uma camada. Essa camada é uma camada mucoide, ou seja, ela possui um muco. Essa camada ela é conhecida como zona pelúcida, que você pode ver aqui caracterizado de vermelho na imagem, tá? Ficou mudo, foi, gente? Ficou mudo a aula? Eu acho que deu problema na internet dele. Ficou. Pois é, travou aqui aí. Mas para vocês também, gente? Sim, eu acho que foi problema de internet. Acho que é o sistema, Monique. Acho que é sistema.
Estão me ouvindo, gente? Sim. Agora. Agora porque- sim. É porque deu um problema aqui, não sei se foi a plataforma, não sei se foi a minha internet, mas já retornou. Vocês estão me vendo e ouvindo perfeitamente, né? Eu acho que foi a sua internet, professor, porque nós ficamos aqui, os colegas ficou dialogando. Tá, eu acho que foi a internet. Então, eu vou compartilhar novamente aqui o slide. Só aguarde um instantinho. Está travando, professor, Tá. a sua imagem. Tá travando demais. Eu vou desligar a minha imagem para ver se diminui. Aumenta, na verdade, a velocidade, né? Tá lento demais. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou evitar de ligar a câmera, tá bom? Eu acredito que seja minha internet, é porque logo cedo aconteceu, acredito, algum problema na internet aqui que não estava funcionando. Voltou, né, iniciamos nossa aula e parece que o problema retornou de novo. Então, eu não vou ligar a câmera para ver se a internet fica um pouquinho mais rápida, tá bom? Ok. Só avançar aqui os slides. Nós estávamos falando sobre o óvulo. Tá aqui. Deixa eu voltar. Tá aqui, gente. Então, gente, nós estávamos falando aí sobre as regiões, na verdade, do óvulo. Então, o óvulo tem duas regiões bem específicas, né? Como eu falei para vocês. Uma que é uma camada mucoide, que é a zona pelúcida, que está caracterizada aí na imagem por essa região vermelha, né? Ela fica em contato direto com a membrana do ovócito. Bom, então acima da zona pelúcida a gente tem uma outra camada, né? Uma camada de células. Essas células são células chamadas células foliculares, né? A gente conhece elas como zona radiata. Então, a zona radiata é essa que está na coloração azul que vocês estão vendo aí. Então, em vermelho a gente tem a zona pelúcida, mais no centro a gente tem o ovócito, a parte em azul é a corona radiata, tá? A zona pelúcida, ela é formada por glicoproteínas, são proteínas, né, que permitem a adesão de células foliculares. Então, essas glicoproteínas permitem a adesão dessas células que compõem a corona radiata, justamente para favorecer uma proteção a mais. A gente chama de proteção mecânica, tá? Em termos de organização intracelular, o óvulo tem um citoplasma abundante.
como a gente pode ver aqui na próxima imagem. Então, ainda falando do óvulo, como vocês podem ver aqui, olha, o citoplasma é bem abundante, é bem grande, né? E ele é rico também em proteínas, e essas proteínas são importantíssimas porque elas vão auxiliar no processo de nutrição do embrião durante o início do desenvolvimento embrionário, até que a placenta aí, portanto, esteja formada. Por isso que é importante ter um citoplasma grande, com muitas substâncias, proteínas, para nutrir esse embrião até que essa placenta seja formada. Então, além disso, o citoplasma ele é rico em fatores, em fatores morfogenéticos. O que seriam esses fatores morfogenéticos? Então, esses fatores morfogenéticos eles vão controlar a diferenciação celular. Essa diferenciação celular ela vai se dar justamente porque, quando houver a fecundação, a partir do momento que há a fecundação, vai haver a divisão celular. E essa divisão celular vai caracterizar os diferentes tipos de folhetos embrionários dentro do nosso organismo, e que vai dar origem aos tecidos, aos diferentes órgãos. Então, quem é que vai organizar o que cada célula vai ser posteriormente? Nada mais é esses fatores morfogenéticos. Então, eles vão controlar a diferenciação celular e serão segregados para regiões específicas durante essa crivagem, durante a divisão, depois que acontece após a fecundação, né? Então, abaixo dessa membrana plasmática, existem ainda glândulos corticais, né, que são ricos em vesículas e enzimas ácidas, que fazem a função de proteção contra o espermatozoide. Então, geralmente, o primeiro espermatozoide que chega para a fecundação não é o primeiro que consegue fecundar. Então, é errado a gente falar assim, fosse o primeiro espermatozoide a chegar, né, o mais sortudo que foi fecundado. Não. Geralmente, o primeiro espermatozoide, ele morre, tá? Justamente por conta dessa proteção que se tem no ovócito, tá? Então, geralmente, o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, é esse que consegue penetrar, tá? Até porque, como vocês podem ver aqui, olha, as células foliculares que compõem a corona radiata, né, e também essa região da zona pelúcida, é bastante rígida, até chegar no ovócito, que é a região mais interna. Então, os primeiros espermatozoides não tem chance, não tem como chegar até aí o ovócito para fazer a fecundação. Geralmente é o segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Tá? Então, gente, chegamos ao final desse processo, né, de ovogênese, que acontece nas mulheres, com a formação do óvulo. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoide. Gente, alguma dúvida sobre a ovogênese? Dá resta alguma dúvida? Não. Não? Não, tudo ok. Tudo certo. Tá ok. Então, a espermatogênese nada mais é do que a produção de quem? Dos espermatozoides. Então, enquanto a ovogênese inicia lá durante o desenvolvimento embrionário, na espermiogênese ou espermatogênese é um pouco diferente. Então, a formação dos gametas masculinos só vai iniciar com a puberdade. É importante a gente frisar aí o que é puberdade, né? Então, a puberdade nada mais é do que um período que acontece a maturação dos órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino,
E é um período que o corpo masculino e feminino passa por diversas mudanças significativas que vão ser estimuladas por meio de hormônios, tanto no homem quanto na mulher. No caso do homem, o hormônio que vai estar estimulando a formação aí de várias estruturas masculinas secundárias é a testosterona. Então, a testosterona vai dar origem aí, portanto, à formação de pelos no rosto e por todo o corpo do homem, né, nas axilas, no peito, engrossamento dos pelos dos braços, das pernas, a região púbica também, né, formação de pelos na região púbica, aumento do órgão genital, né, do pênis, a questão da voz fica mais grave, e muitas outras características podem ser presenciadas aí, né, a questão da musculatura, a musculatura masculina começa a se definir um pouco mais, há um aumento da produção de sebo pelas glândulas sebáceas e também, consequentemente, a formação de espinhas, né? Também é nesse momento que há um caloramento, né, pela procura, digamos assim, de pensamentos, não posso falar assim, mas é nesse momento que muitos jovens procuram se relacionar, né? E nesse relacionamento pode acontecer também aí uma consequência da adolescência, da puberdade, né? A gravidez na adolescência. Caso, é claro, não se tenha algum conhecimento quanto a isso, né? Pode acontecer uma gravidez indesejada quando o menino ou a menina não tem informações quanto a essa questão, que a partir do momento em que entra na puberdade, produz espermatozoide, produz óvulo, já pode gerar uma vida, né? Enfim. Isso já é um outro momento, um outro estudo que a gente vai fazer. Deu para entender o conceito de puberdade? Então, o conceito de puberdade é muito amplo. E também ela acontece de formas diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Para a mulher, acontece mais não é tardiamente, mais cedo, né? Em alguns casos. Por quê? Geralmente é comum a gente perceber numa sala de aula, como sou professor, assim, eu percebo as mudanças, principalmente nessas faixas etárias da puberdade, né? Para a mulher acontece um pouquinho mais cedo, porque a primeira característica que dá para a gente perceber é a altura. As mulheres, geralmente, elas ficam mais altas em relação aos meninos. Enquanto que os meninos estão ainda com uma estatura menor, as meninas começam a crescer um pouco mais em estatura. Aí, logo em seguida, vem outras características, né? A questão do alongamento dos braços, a formação dos seios e muitas outras coisas que estão relacionadas a tudo isso. E logo posteriormente acontece com os meninos. Então, costuma-se dizer que a puberdade acontece primeiro para as meninas e depois para os meninos. Mas isso aí, gente, não é não é geral, né? Pode acontecer de acordo com cada organismo. Então, durante o período embrionário, gente, as células germinativas primordiais, já se tratando de espermatogênese, se diferenciam em espermatogônia. Vou só avançar aqui o slide para a gente poder verificar isso. Tá aqui. Então, as células primordiais, elas vão se diferenciar e dar origem às espermatogônias. Tá?
Essas espermatogônias, como a gente pode perceber aqui, elas são diploide, possuem 46 cromossomos. Então, as espermatogônias, elas ficam se dividindo por mitose toda a vida do garoto até chegar à puberdade. Quando chega à puberdade, os estímulos lá provenientes da testosterona vai fazer com que essa espermatogônia ela se divida novamente por meio de mitose, mas agora em espermatócito primário, tá? Então, espermatócito primário nas células sexuais masculinas é uma célula 2N, assim como lá na célula feminina, quando a gente falou um ovócito primário. No ovócito primário também é uma célula 2N. Aqui é a mesma coisa que acontece. Porém, esse espermatócito primário, ele vai passar por uma meiose. Essa meiose vai reduzir essas células a metade do seu número de cromosomos. Então, ao invés de 2N, a gente vai ter células N, haploide, com 23 cromossomos. Essas células haploide, elas vão se dividir novamente e dar origem a duas outras células, também com metade do número de cromossomos. Então, a gente vai ter aí, portanto, 4 células com 23 cromossomos cada uma, são totalmente diferentes uma das outras e diferentes também das células que lhe deu origem. Então, a gente pode perceber aí a diferença do processo de mitose. Mitose, as células que são originadas são iguais entre si, iguais àquelas que se originou. Então, na meiose é diferente, né? Então, cada um desses espermatozoides que foram formados aqui, eles vão ter características diferentes. Então, vão ter cromossomos com características diferentes, tanto cromossomos sexuais, tanto cromossomos que dão outras características. Então, por exemplo, o primeiro espermatozoide, ele pode conter um cromossomo Y, o outro pode conter um cromossomo X, e assim sucessivamente. Se eu juntar um óvulo X com um espermatozoide Y, vai fecundar e vai dar origem a um menino. Se eu pegar um óvulo X com um espermatozoide X, XX, eu vou ter uma menina, tá? É importante a gente frisar que quem caracteriza o sexo é o espermatozoide. Ah, professor, mas por que o espermatozoide caracteriza o sexo da pessoa? Porque toda mulher produz cromossomo X, não é verdade? Sim, toda mulher só produz cromossomo X, porque elas só têm X, então elas vão produzir só óvulos X. O homem vai produzir o espermatozoide, só que esse espermatozoide ou ele pode ser Y ou ele pode ser X. Então, quem vai caracterizar o sexo vai ser sempre o espermatozoide. Tá ok, gente? Essa imagem foi aquela que eu falei anteriormente, né? Ah, gente, uma coisa importante aqui que eu não falei para vocês é que desse momento em que a célula está em espermátige primário, para passar para espermatozoide, ela vai sofrer uma metamorfose, que é isso que a gente vai ver bem aqui, tá? Mas antes dela sofrer a metamorfose, de eu falar da metamorfose, é importante a gente falar aqui que nessa metamorfose ela ganha, né? Essa célula ganha o flagelo e também o acrosoma e mais uma peça intermediária que a gente vai ver agora nesta imagem, tá? Então, gente, nessa imagem é possível a gente perceber aí a representação esquemática do processo de espermiogênese. Então, na imagem A,
a gente pode ter essa espermátide, que está no final do processo de espermatogênese, com o complexo de Golgi. Então, você pode ver aqui o complexo de Golgi, iniciando a formação do acrossoma. Então, o acrossoma que está lá no espermatozoide final, ele provém do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi começa a produzir várias bolsas, com algumas enzimas dentro dessas bolsas. Essas bolsas, elas vão para a parte anterior, na verdade, do espermatozoide, formando aí, portanto, o acrossoma. E nós temos aí, na imagem B, as mitocôndrias que iniciam sua migração para a base da célula onde o flagelo será formado. Então, enquanto que o acrossoma vai ser formado na parte anterior, na parte da frente do espermatozoide, as mitocôndrias vão se organizar na parte de trás. Por quê? Porque na parte de trás vai ser originado posteriormente o flagelo. E o flagelo, né, ele vai estar aí justamente porque ele vai se originar também do centríolo, ele vai estar aí para dar mobilidade a esse espermatozoide. Então, as mitocôndrias, vocês já puderam estudar com a professora Jéssica, que uma das funções da mitocôndria é realizar a respiração intracelular, ou seja, produzir energia. Se a mitocôndria produz energia, ela pode produzir movimento. E ao produzir movimento, né, nessa cauda que está ligada aí, que foi originada do centríolo, logo esse espermatozoide ele pode se mover. Ele pode se mover justamente por conta desse movimento que é originado pela cauda, que é proveniente de uma energia provinda da mitocôndria. Então, olha, nós temos aí, portanto, ao final desse processo, a formação do espermatozoide, onde a gente vai ter a cabeça do espermatozoide, vamos ter a peça intermediária constituída por mitocôndrias, que vão dar energia para que a cauda se movimente. Então, tudo é uma coisa bem organizada. Por quê? O acrossoma está na parte da frente. Alguém pode me responder isso, gente? Por que o acrossoma, que ele tem enzimas, ele está na parte da frente e não na parte de trás do espermatozoide? O porquê disso? Alguém pode me responder? Hein, gente? Ninguém? Então, vamos lá, né? Então, eu vou falar para vocês. O acrossoma ele está na parte da frente justamente porque ele tem enzimas. E quando ele chegar lá no óvulo, ele vai ter que destruir aquela zona pelúcida, ele vai ter que destruir aquela corona radiata, que é aquela camada que está envolvendo aí o óvulo. Então, eles vão ter que destruir essas duas camadas. Como? Pelo acrossoma. Então, eles vão chegar com alta velocidade, né? E vão se chocar nessas paredes, tanto na corona radiata, que está mais externamente, e também na zona pelúcida. E ao chegar nessa zona, tanto na zona pelúcida quanto na corona radiata, essas substâncias vão ser liberadas, fazendo com que esse espermatozoide ou outros espermatozoides consigam penetrar para o interior e atingir o óvulo, e assim ocorrer a fecundação. Tá ok? Então, eis que surge a fecundação. A fecundação nada mais é do que uma batalha aí entre os espermatozoides para ver quem chega por primeiro, né, no óvulo. Mas isso não é nada fácil, até porque os espermatozoides
não tem vamos dizer assim, um propósito em nadar, né? Em nadar não, em mover essa cauda. Por quê? Eles não sabem para onde eles estão indo. Então, eles vão em direção ao óvulo, não porque eles querem ir em direção ao óvulo, atingir o óvulo. Não, não é isso. Eles vão em várias direções, inclusive em direções opostas onde o óvulo está. Por exemplo, as mulheres possuem duas trompas, a trompa esquerda e a trompa direita, mas e dois ovários. Porém, elas podem ovular simultaneamente, tanto pelo ovário direito quanto pelo esquerdo, mas não é comum, tá? Então, revezando aí essa ovulação. Digamos que foi ovulado, foi liberado o óvulo pelo ovário direito, né? Então, houve a penetração do espermatozoide, só que os espermatozoides foram tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. As tubas uterinas tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Aqueles que foram para o lado esquerdo perderam viagem, né? Enquanto que aqueles que foram para o lado direito têm mais chance de fecundar o óvulo. Tá bom? Outra coisa, gente, quando o primeiro espermatozoide consegue chegar ao óvulo, aí nenhum outro mais consegue penetrar. Por quê? Essa zona pelúcida, ela libera substâncias químicas que fazem com que outros espermatozoides não consigam adentrar, tá? Então, aqui é esse processo que eu acabei de falar para vocês. E aqui, gente, nessa última fase, é onde há penetração do material genético para se juntar ao material genético, na verdade, é o material genético proveniente do espermatozoide, para se juntar com o material genético do óvulo. Uma coisa importante a gente frisar aqui, que somente vai adentrar a parte interna que está dentro do acrossoma, ou seja, a parte que está o material genético do núcleo dessa célula. Não vai adentrar a cauda vai ficar retida aqui, nessa região. Bem, aqui é em relação à corona radiata do óvulo, que ele vai fazer o reconhecimento do óvulo espermatozoide, né, fazendo com que ele consiga adentrar essa região da corona radiata, mas só que ele vai ter que chegar até a zona pelúcida. Então, vai haver uma reação acrossômica, ou seja, liberação de enzimas digestivas, que vai romper essa zona pelúcida, e também vai haver um bloqueio após adentrar a região do óvulo, vai haver um bloqueio que a gente chama de polispermia, né, que é uma reação enzimática que impede que outros espermatozoides cheguem para fecundar o óvulo, sendo que um já conseguiu fazer isso. A partir desse momento que a fecundação ou fertilização, gente, acontece o processo de divisão celular, que agora a gente vai ter as mitoses. Então, sucessivas mitoses vão acontecer, produzindo aí alguns estágios de desenvolvimento. O primeiro estágio aqui, que a gente chama de mórula, na verdade tem o zigoto, e depois a gente tem a mórula. A mórula nada mais é do que um composto, um punhado de 64 células já divididas, mas que não tem uma função específica. São todas células que não têm ainda uma característica específica. Então, elas vão se dividindo, e depois, aumentando, é claro, o número de células, e depois darão origem ao blastócito. Esse blastócito, ele já tem algumas células diferenciadas. Então, a parte mais externa é constituída por células mais, digamos assim, diferenciadas, enquanto que a parte mais interna são células indiferenciadas,
né? São chamadas também células totipotentes, que elas podem dar origem, ela tem a capacidade de dar origem a qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. Então, são essas células que a gente chama de células tronco. Vocês já ouviram falar, né? Então, há uma grande polêmica quanto a isso, né, de produzir embriões e, quando chegar nesse estágio, retirar essas células internas para fazer algum tratamento, sei lá, um tratamento de câncer ou algum outro tratamento de Alzheimer. Para isso, tem que destruir o embrião para a retirada dessas células mais internas, que elas têm a capacidade de se regenerar em outras células, tá? Com isso, esse desenvolvimento vai avançando, né, dessa fase mais embrionária, depois passa para a fase fetal. E passado depois de 9 meses, nós temos a criança formada, que isso já é algo da nossa próxima aula que a gente vai ver. Então, gente, resumindo o que a gente viu até agora, é que o óvulo vai ser liberado pelo ovário, como vocês podem ver bem aqui, o óvulo, ele é capturado pelas fíbrias. Essas fíbrias, elas estão na extremidade da tuba uterina. O óvulo, ele vai ser encaminhado para essa tuba uterina, onde no decorrer da tuba uterina vai acontecer o processo de fecundação. Então, gente, onde acontece o processo de fecundação? Sempre ou na maioria das vezes a fecundação vai acontecer nas tubas uterinas, tá? A partir do momento que há fecundação ou fertilização, a gente vai ter o zigoto. Esse zigoto vai passar a se dividir de forma mitótica, né? Dando origem a outros estágios e chegando à mórula, ao blastócito. E esse blastócito, gente, é ele que vai chegar lá na parede do útero, que a gente chama de endométrio. Ele vai sofrer o processo de nidação, ou seja, ele vai se fixar nessa parede do útero, e a partir desse momento da fixação, vai haver a formação de vasos sanguíneos, a formação da placenta, a formação do alantoide, do córeo e vários outros anexos embrionários, que é objeto da nossa próxima aula, tá bom? Então, gente, esse aqui é o nosso último slide. A gente iria falar ainda na aula de hoje sobre as síndromes, né, que pode ser um erro naquele período inicial lá na fecundação. Ou seja, tanto o óvulo quanto o espermatozoide já poderiam ter sofrido algum dano no seu material genético e a formação de erros genéticos que dão origem às síndromes. Então, a síndrome de Down é um exemplo, como mostrei no início da aula. Então, a próxima aula, a gente vai estar falando sobre esses erros genéticos, né, provenientes dessas mutações, e também a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento a partir da chegada desse blastócito no endométrio, tá? Na parede do útero. Então, a partir daí que vai ser a nossa próxima aula. Gente, no mais é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar agora. E aí, gente, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo para mim. Certeza, gente? Deixa eu ligar aqui minha câmera. Se eu conseguir, né? Pronto. Então, gente, essa é a nossa aula. A gente vai ter uma atividade, mas só que eu vou disponibilizar essa atividade somente na quinta-feira, tá? Para vocês. Eu vou disponibilizar tanto no grupo quanto na plataforma. Não sei se todos que estão aqui estão no grupo, mas quem não tiver ainda no grupo, foi postado lá a professora Jéssica pediu para alguém postar
o link do nosso grupo, tá? Então, quem ainda não entrou no nosso grupo, é só clicar lá no link que está lá no seu grupo para vir para o grupo dessa disciplina, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, você já tem meu contato no WhatsApp, lá pelo grupo. E outra coisa, essa aula, como vocês bem sabem, ela fica gravada durante 15 dias. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar assistindo pela plataforma esta aula, mas como eu falei no início da aula para vocês, eu vou gravar ela também na minha página, no meu canal, na verdade, do YouTube, tá? E vou disponibilizar o link para vocês dentro lá do grupo do WhatsApp, caso vocês queiram assistir por lá. É muito mais fácil assistir por lá do que pela plataforma, mas vocês que optem aí por onde vocês vão assistir, tá bom? No mais, gente, é só. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Ah, uma outra coisa. Antes de vocês saírem, eu gostaria de saber sobre a aula. Deu para compreender nessa forma dessa didática que foi abordada? Ou precisa melhorar? Eu preciso desse feedback de vocês para a gente estar melhorando nessas aulas. E aí? Agora é com vocês. Não, professor. A aula foi boa, professor. O andamento da aula foi ótimo. E bem mesmo explicativo, assim. O conteúdo também, né? Tá bem, as imagens bem visíveis. Eu gostei, professor. Tá, ok. Mas, mesmo assim, eu vou estar procurando sempre melhorar mais as nossas apresentações. De vez em quando trazer alguns vídeos para a gente estar observando aí, algumas simulações também, tá? Que bom que vocês gostaram. Então, no mais, é só, gente. Uma boa noite para vocês. Qualquer coisa, eu aviso vocês lá no grupo sobre a atividade, tá ok? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.